Boa noite, Adriana, e boa noite a todos de casa que nos acompanham. Estamos saindo do período seco, mas o Espírito Santo ainda vive o medo do racionamento de água. Em algumas cidades do estado, inclusive, o racionamento já foi adotado. Esse é o assunto da nossa entrevista exclusiva de hoje e eu converso agora com Amadeu Wettler, presidente da CESAM. Boa noite, Amadeu, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite, obrigado. Amadeu, fala pra gente quantos municípios já estão com racionamento de água. A situação atualmente ela é muito melhor do que, por exemplo, em 2016, quando a gente registrou o pico da crise, nos municípios atendidos pela CESAM. Na ocasião eram 27 localidades enfrentando racionamento, e esse racionamento era feito de várias formas: restrição no uso do fornecimento da água, rodízio no funcionamento, ou seja, dia sim e dia não. Hoje nós estamos com duas localidades, em 2 municípios, que é em Mantenópolis e São Roque do Canaã. Portanto, a situação ela veio melhorando com o tempo. Isso graças à melhor condição climática, de fato, o período das chuvas esse ano foi melhor, ou seja, a crise vem se atenuando com o tempo, e também de importantes obras que nós fizemos, estruturantes, que hoje estão dando uma condição melhor de fornecimento. Então, no ano passado, eram 10 cidades com abastecimento de água, hoje são 2, né? Então, a gente pode afirmar que houve essa melhoria de fato. Sem dúvida. Nós fizemos um programa de obras de curto prazo, fizemos abertura de poços, fizemos interligação de sistemas e fizemos, principalmente aqui em Vitória, os maiores investimentos, que foi a nova estação de Reis Magos, que foi um investimento de 70 milhões de reais do governo do estado, que entrou na base em 2017, e graças a esse investimento, hoje nós temos uma condição muito melhor na parte norte da Grande Vitória. A parte sul, que é atendida pelo Rio do Jucu, nós ainda levaremos 2 anos e meio para construir uma grande barragem, que é a barragem dos imigrantes, mas a notícia boa é que nós já contratamos a obra já tem a ordem de início de serviço dos projetos, então em breve nós estaremos melhores preparados, nós já estamos hoje, mas vamos ficar ainda melhores preparados para enfrentar períodos de crise como o que a gente atravessou em 2016. Como você falou, em 2016, o Estado decretou situação de emergência, né? E o que dizem as previsões para o ano de 2018 e 2019, né? Ainda corre o risco do Espírito Santo voltar novamente, decretar novamente esse estado de emergência? Nós estamos lidando com a natureza, então assim, há muita incerteza quando a gente fala de previsões de clima. O que a gente tem feito e que fortaleceu a partir de 2016 foi um grande programa de investimentos. O governo do estado investiu muito nas bacias do Rio Santa Maria e do Rio Jucu, que são os rios que atendem aqui a região metropolitana, principalmente com o Programa de Gestão Integrada das Águas da Paisagem. São programas que não só cuidam da questão da oferta do serviço, da oferta de água e de sistemas de esgotamento sanitário, mas também cuida das cabeceiras, reforçando, por exemplo, o programa Reflorestar, para que esse plantio seja feito nas cabeceiras das bacias que atendem a Grande Vitória. De um modo geral, esses projetos, essas obras que nós temos feito, é que tem dado uma condição melhor. A questão do Rio Jucu, que nós assinamos agora um contrato para a construção dessa barragem, é que ainda leva um tempo, leva 2 anos e meio para se construir essa barragem. Então, assim, nós podemos ter alguma vulnerabilidade no Rio Jucu, mas isso só se a natureza realmente não oferecer um volume de chuvas suficiente. Nesse momento, eu diria que a situação é segura tanto para o sistema Santa Maria quanto para o sistema Jucu. Então a gente não precisa se preocupar porque os rios eles estão com nível acima do recomendado. Então, nessa condição, Grande Vitória, nós temos, além do rio, com boa vazão, nós temos também o sistema de Reis Magos funcionando, que é um sistema novo. E no Rio Jucu, a vazão hoje está um pouco mais do dobro daquela que a gente precisa para realizar o fornecimento. Você falou de 2 cidades, 2 municípios capixabas que já decretaram o abastecimento, o racionamento de água, mas algum desses 2 municípios já decretaram situação de emergência? Não, a informação é que o racionamento que nós estamos fazendo, e esse trabalho tem sido feito também de forma conjunta com a municipalidade, com os prefeitos municipais. Então, São Roque do Canaã, por exemplo, a gente tem uma barragem, essa barragem tem água, o racionamento que a gente está fazendo é um racionamento preventivo. A gente está fazendo um racionamento porque diminuiu a oferta de água entrando no reservatório. Então, é um racionamento preventivo, a gente acredita que ao final desse mês, com o período úmido chegando, o início das chuvas, que vai justamente de novembro até abril do próximo ano,
a gente já acabe com esse racionamento. A nossa expectativa é que, portanto, nos próximos dias, com o início das chuvas, a gente possa paralisar o racionamento. No caso de Mantenópolis, especificamente, a gente já registrou algum aumento de vazão. Tem sido feito um trabalho muito importante da equipe local da CESAM com a Prefeitura Municipal, no sentido de atuar nas cabeceiras, ou seja, no equilíbrio do uso da água, de forma a ter água para todo mundo. Entendi. Então, nesses dois municípios, essa medida que foi adotada, né, do racionamento de água, é para que não possa faltar água depois para a população que vive nessas duas cidades. Exatamente. São ações preventivas, nós só estamos realizando porque justamente nós estamos no momento de maior estresse, que é o fim do período seco, é o último mês do período seco. Historicamente, esse período é o período mais difícil, né, de maior escassez hídrica, mas acreditamos que vamos passar rapidamente e com o início das chuvas a gente possa então voltar ao abastecimento normal. Entendi. E voltando a falar da região metropolitana, então não corremos o risco de sofrer racionamento? O racionamento ele está descartado nesse momento pela oferta da vazão do Rio Jucu, que está muito boa, e o Sistema Santa Maria está operando com uma nova planta que a CESAM colocou para funcionar em 2017, que é o Sistema de Abastecimento Reis Magos. Na Grande Vitória, portanto, nós temos mais um rio abastecendo a maior população, eu diria aqui, do estado. Com relação assim, à garantia de não ter, a gente sempre é vigilante com relação à natureza, né? A natureza pode não mandar a chuva em quantidade suficiente, então a gente sempre alerta as pessoas para o legado de 2016. Em 2016 nós tivemos uma situação muito difícil, que a gente precisou da colaboração, da solidariedade das pessoas, e é justamente isso que a gente entende que as pessoas, a forma das pessoas participarem, o consumo de água ou mesmo de outras coisas na nossa vida é muito comportamental, é uma decisão que a gente toma, e no caso da água a gente tem que ter nesse momento, né, fim do período seco, nós temos que ter ainda cuidado de não desperdiçar água, porque pode realmente faltar. A gente não espera que isso ocorra, mas a gente orienta as pessoas, porque no mínimo vai fazer bem para a natureza. Inclusive, como as pessoas, né, eu quero deixar agora esse espaço final para o senhor dar uma orientação para os capixabas, qual é a melhor forma de garantir esse uso consciente para que não possa faltar água futuramente? Tá, o primeiro passo que a gente sempre orienta é com relação a desperdício. Lavar calçada, lavar fachada, usar água como vassoura, né, é uma limpeza assim, que não é prudente. A própria sociedade, ao ver uma situação dessa, fica irritada com aquela situação ali. Por quê? Porque quando a gente está num período de escassez, as pessoas têm que fazer o contrário, têm que se solidarizar. Então, o primeiro passo é não ter nenhum tipo de desperdício, né? Não lavar fachada, não lavar calçada. Com relação a carros também, pode usar balde para lavar, não precisa de muita água para lavar carros. E dentro de casa, ao lavar louças, ter o cuidado, ter a parcimônia de utilizar só a quantidade necessária. A gente também, em 2016, registrou muito reuso de água. Pessoas que utilizavam, por exemplo, a água na máquina de lavar e reutilizavam aquela água, assim, para limpeza. Então, foram mecanismos desenvolvidos que possibilitaram o sucesso daquela crise que a gente passou. Então é importante, agora nesse finalzinho de período seco, que as pessoas também deem a colaboração e isso será bom para todos. São coisas simples que fazem toda a diferença no final, né? Exatamente, faz diferença não só para a pessoa que está colaborando, faz diferença para um todo e faz diferença para o meio ambiente. Então nós, como empresa, né, que faz o abastecimento, que cuida dos mananciais, que cuida de tratar a água e distribuir à sociedade, temos essa missão de comunicar, de sempre lembrar de que quando a gente acorda e abre a torneira, aquela água não está ali por acaso. Existe todo um trabalho que foi feito e que precisa ser valorizado e compreendido, porque a gente está lidando com o meio ambiente. Exatamente. Amadeu, eu gostaria de agradecer a entrevista e deixar o espaço sempre aberto para o senhor. Nós é que agradecemos, a CESAM agradece, fica muito honrado em estar podendo orientar as pessoas quanto ao uso racional de água e dar nesse momento essa condição de tranquilidade. Nós em breve entraremos no período úmido e o período úmido certamente vai ter água para todo mundo sem problemas. Tudo certo, então, obrigado. Muito obrigado. Adriana, essa foi a entrevista exclusiva de hoje. Eu volto ao estúdio com você.